Bom, então, bom dia mais uma vez a todas e todos presentes aqui para a defesa do TCC da Maria Helena Felício Adriano, nossa aluna de Letras Português, que vai apresentar, né, o seu trabalho intitulado A Construção da Feminilidade na Eneida de Virgílio. Nós temos aqui, compondo a banca, os professores Thaís Fernandes, Pedro Faleiros Reis, titulares, e a nossa professora querida Tânia, suplente. E assim, acho que a gente pode primeiro começar com a apresentação da Maria Helena e depois a gente faça a apresentação de vocês, pode ser? Maria Helena, você consegue compartilhar a sua apresentação? Estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Então, fica à vontade, Maria Helena, quando quiser começar. Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer ao professor Luiz por ter aceitado me orientar, por ter se empolgado tanto quanto eu ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Agradecer também à professora Thaís, à professora Tânia e ao professor Pedro por aceitarem fazer parte da minha banca. Como o professor Luiz falou, a minha pesquisa é intitulada A Construção da Feminilidade na Eneida de Virgílio. E antes de entrar na pesquisa propriamente dita, eu quero contar um pouco sobre a minha escolha do tema. Meu primeiro contato com Virgílio foi na disciplina de Estudos Literários 2, Literatura Latina, que a gente trabalha o período áureo da literatura latina. Então, naturalmente, o nome de Virgílio é um dos principais a ser estudado, e eu já vinha demonstrando certo interesse na área de latim, mas até então eu não tinha nenhum autor que fosse o meu objeto de pesquisa. Até que nessa disciplina começamos a estudar a Eneida, e eu me deparei com a personagem da Dido, e eu me encantei. E fiquei muito chocada por descobrir uma rainha sem rei na antiguidade, ou seja, uma mulher com tanto poder. A partir disso, surgiu meu interesse de estudar como se dava a representação da figura feminina na literatura clássica, nesse caso, mais especificamente na literatura latina, e não só por um gosto pessoal pela Eneida, dentre as outras obras do Virgílio, mas também eu escolhi essa obra pelo gênero dela, que faz bastante sentido quando se pensa uma epopeia para estudar a representação de algum grupo específico, por conta do caráter de representar uma nação, um caráter bastante representativo que a epopeia tem. Então a gente pode pensar, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, que os heróis dessas épicas representariam, até certo ponto, a conduta ideal para o povo romano, para o povo grego. E dessa mesma maneira, o Enéas seria para o povo romano. E pensando nesse debate de nacionalidade, entra também uma discussão sobre o papel de gênero. Então, para os leitores da Eneida, seria definido, a partir dos heróis principais, os papéis de um homem romano e os papéis de uma mulher romana. Para construir esse debate sobre a construção da feminilidade na Eneida, o meu aporte teórico principal foram essas duas autoras, a Riley e a Nugent. A Riley também parte desse princípio da Eneida como um modelo de nacionalidade, no sentido de que os leitores de Virgílio veriam na Eneida uma espécie de cartilha do que é ser romano e como é ser romano. Ela parte de três personagens principais, a Pentesileia, a Dido e a Camila, e ela aponta essas três como mulheres que extrapolam tanto o limite de romanidade, por serem estrangeiras, e extrapolam também o limite de feminilidade, já que são todas subversivas. Já a Nugent parte de três pontos principais para fazer a análise dela. O primeiro deles seria o sofrimento feminino, especialmente quando comparado com o sofrimento masculino, sendo que o masculino é algo que é convertido em algo nobre e honroso, ao passo que o feminino é simplesmente exagerado e sem caráter nobre. O segundo ponto da análise da Nugent seria a resistência feminina, no sentido de que existe um protótipo de feminilidade e que o principal ponto desse protótipo seria a passividade da mulher em relação ao homem. Só que a Nugent aponta que todas as personagens femininas da Eneida, em algum momento e em alguma medida, negam e resistem a essa passividade, que levaria ao terceiro ponto, que é a tendência dessas personagens a desaparecer ou morrer. Juntando essas duas
essas duas teses, eu tentei entender como extrapolar o limite de feminilidade levaria a esse desaparecimento ou a um destino trágico, como uma espécie de castigo por fugir do protótipo de feminilidade. Então, a partir dessas duas autoras e de uma revisão bibliográfica, eu estabeleço qual seria o padrão de feminilidade na antiguidade e eu defino 4 critérios próprios para minha análise. O primeiro deles seria analisar o núcleo familiar dessas mulheres, pensando principalmente na relação delas com homens, o pai ou o esposo, pensando neles como a hierarquia máxima dentro do núcleo familiar e a mulher com um papel mais passivo. O segundo elemento de análise seria a presença de vícios tipicamente femininos, pensando principalmente nisso que a Nugent fala sobre sofrimento feminino. Então, o exagero, por exemplo, seria um vício tipicamente feminino, ou a falta de racionalidade. O terceiro critério seria a análise da sexualidade de cada personagem, pensando em mulheres casadas. A sexualidade, o objetivo principal seria de gerar uma prole masculina, de preferência, e para as mulheres não casadas, seria de se manter casta até o casamento. E como último critério de análise definido é analisar se há ou não comportamentos que divirjam do padrão, pensando principalmente na análise da Riley, sendo com guerras, participando de guerras, o que uma mulher não era comum, ou, por exemplo, pelo poder político. Nem todos os critérios foram utilizados para todas as personagens, mas sim os que mais faziam sentido, e nem todas as personagens da Eneida foram utilizadas. Eu tomei como principais aquelas que conseguiam se encaixar melhor nos critérios e que tinham uma participação mais significativa. Hoje eu trouxe 3 personagens para só mostrar como eu fiz a análise, cada uma representando um dos grupos que eu cheguei no final na conclusão. A primeira dessas mulheres é a Creusa, e ela é esposa do Enéas. Eu vou ler esse trecho para a gente conseguir botar os critérios. Vamos, paizinho, segura-te no meu pescoço e não caias. Vou carregar-te nos ombros, brinquedo de criança a teu peso. Venha o que vier, correremos perigos iguais, pois para ambos a salvação será a mesma. Ao meu lado acompanha-me Ascânio, e pouco atrás a consorte me siga de perto sem medo. Esse trecho acho que representa bastante primeiro dos critérios de análise que eu selecionei, que é da análise do núcleo familiar. O pai, que seria o ancião da família, o principal, é carregado no colo, enquanto o Enéas e o filho dele dão as mãos. Eu interpreto isso como uma espécie de igualar o heroísmo dos dois, já que o Ascânio, assim como o Enéas, também é o futuro de Roma, enquanto a imagem da Creusa é deixada de lado, e tão de lado que ela até se perde do grupo, que leva ao desaparecimento dela mais tarde. Então, nesse sentido, por esse critério, ela já se enquadraria no protótipo de feminilidade, justamente por assumir a posição mais passiva dentro do núcleo familiar. Nesse outro trecho, a gente consegue ver a presença de vícios tipicamente femininos. Se a morte corres, não parta sozinho, contigo nos leva. Mas se ainda tens esperança na força e nos braços, nas armas, cuida primeiro da casa, a quem deixas Zilo pequeno, teu velho pai, e a quem um dia chamaste de esposa extremosa, com tais queixumes enchia de dor até o teto aposento, quando, tomados de espanto, a um prodígio assombroso assistimos. Aqui eu quero dar destaque com tais queixumes enchia até o teto, o exagero do sentimento da Creusa. Se a gente compara com Enéas, alguns versos anteriores, ele também chorava quando o pai decide ficar em Troia, mas no momento que o Anquises insiste para que eles defendam a pátria, o Enéas transforma isso num patriotismo também, enquanto a Creusa se põe a chorar mais ainda. Então, apesar de ela apresentar esse comportamento que é um vício tipicamente feminino, até nisso ela se encaixa no padrão de feminilidade. Por isso, a Creusa representaria aqui hoje o grupo das idealmente femininas, o que é bastante curioso quando se compara com o Enéas, no sentido de que o Enéas, como o protagonista da Eneida, seria o exemplo maior de romanidade para os leitores. E assim também a esposa dele seria o exemplo maior de mulher romana para as leitoras de Virgílio. Pensando no final dela, no destino que ela tem, apesar de ela desaparecer, ela é descrita como maior nos versos, o que o próprio comentador da Eneida, da editora 34, interpreta como uma espécie de endeusamento,
Então, não seria um castigo por fugir do padrão, e o que eu tomo antes como uma espécie de homenagem, porque ela não é justificado um castigo, já que ela representa em si o padrão de feminilidade. A segunda personagem que eu trouxe hoje é a Dido, e ela representaria o oposto da Creusa. Ela é a encarnação das teses da Riley e da Nugent, e ela representa o grupo das subversivas. A análise dela tem que ser pensada em 2 momentos, um antes dela se apaixonar pelo Enéas e um depois da intervenção da Vênus, que leva ao romance dos dois. Esse primeiro trecho ainda é do livro 1 e representaria a rainha antes de estar apaixonada. Entra a rainha no templo, de forma belíssima Dido, acompanhada de enorme cortejo de moços da terra. Como nas margens douradas ou cume do cinto vistoso, os coros de Ana dirigem na dança, seguida da turba indescritível de Oreadas. Pende-lhe a aljava dos ombros, ao avançar, as demais divindades no garbo se exaltam. Aqui eu destaco a figura de rainha, então já é o poder, mostra o poder que ela tem. A belíssima Dido é acompanhada de um enorme cortejo e é comparada a uma deusa, a deusa Diana. E pensando na própria história da Dido, a gente também sabe que ela foge do irmão tirânico, lidera o povo na fuga e funda Cartago, que é uma cidade em ascensão, e dirige sozinha essa cidade. Então, ela representaria só nesse momento toda uma ameaça ao protótipo de feminilidade por assumir esse poder, ser uma mulher e não ter a figura de um rei. Já nesse segundo momento, que é quando ela se apaixona, o próprio tom da narrativa muda. O que antes era um tom épico, vira um tom elegíaco de início, por conta da relação amorosa, e termina em tragédia com o suicídio da Dido. Arde a rainha infeliz, vaga insana por toda a cidade, sem rumo certo, tal como viadinha nos bosques de Creta que o caçador transfixou com uma flecha, sem que ele consciência então tivesse do fato. Volátil caniço ali fica, corre a coitada, vencendo florestas do Dicre e arvoredos, mas sempre ao lado encravada, sentindo a fatal mensageira. Antes a rainha era belíssima, Dido, agora ela é rainha infeliz, que vaga insana por toda a cidade. Então a gente pode pensar que num critério de apresentar defeitos, ali sim ela seria tipicamente feminina, mas somente ali. E o que antes era uma comparação com uma deusa, que é uma figura elevada, agora vira com a caça. Tanto que a Diana é a deusa da caça, agora ela vira o animal caçado, a quem é comparada. Pensando em como ela foge desse protótipo, não seria justificável, assim como a Creusa, que ela fosse um par ideal para o Enéas, porque ela não representaria os moldes que um leitor romano deveria simular. Por isso justificaria uma morte, um desaparecimento da personagem, tanto por essa fuga que ela faz do protótipo, então seria justificada a morte dela. Só que é interessante notar que, apesar disso, o que leva à morte não são as coisas fortes do lado da Dido, são os defeitos tipicamente femininos. E por fim, a última personagem que eu separei é a Sibila, e ela comporia um grupo unicamente dela, porque ela não se encaixa completamente nem no grupo das subversivas, que é o que a Dido representa, nem no grupo das idealmente femininas. Eu tomo antes ela como uma figura religiosa do que de fato uma personagem feminina, por assim dizer. A partir dos trechos eu vou explicar isso um pouco melhor. Não é o momento de vos entreterdes com tais espetáculos. Cumpre molar 7 touros perfeitos, de acordo com os ritos, e outras ovelhas de número igual, as mais belas do Armento. Tendo isso a Enéas falado, cumpridas as ordens já estavam dadas aos seus, convidou Sibila a entrarem no templo. A princípio, a gente poderia tomar ela como uma figura de autoridade, assim como a Dido, que recebe o Enéas. Só que eu destaco essa parte de acordo com os ritos, porque o que leva o Enéas a obedecer a Sibila não é uma questão tanto de hierarquia como um rito religioso. Ele precisa seguir ela porque ela é a sacerdotisa que vai levar ele aos ínferos. E o poder dela aumenta ainda mais quando ela é tomada pelo deus Apolo, que é nesse trecho seguinte. Súbito, apenas as portas alcança, mudou-se-lhe o aspecto. Em desalinho os cabelos, os sons mais do fundo, ofegante, o coração assaltado por fúria incontida,
parece de bem maior estatura e que a voz diferente lhe soasse que a dos mortais, por falar em algum nume ali mesmo escondido. Então, aqui, já não é mais tomada como uma mortal, uma mulher, ela é tomada como um receptáculo do deus Apolo. E essa parte de bem maior estatura, a gente pode comparar também com a da Creusa anteriormente, que é endeusada e por isso ela tem um porte maior. Mas por esses motivos, eu tomo a Sibila como antes um receptáculo do deus Apolo do que de fato uma mulher. Tanto que a participação dela é limitada somente a esses ritos religiosos, a gente não vê ela em nenhum outro momento. Com isso, eu vou apresentar algumas das conclusões que eu cheguei no final do trabalho. A primeira delas é que, de fato, a tese das autoras se confirmam, da Riley e da Nugent, e podem, inclusive, ser estendidas a outros cenários e outros personagens. Por exemplo, a Riley só aplica a 3 personagens, eu apliquei algumas outras. Uma segunda conclusão é que podem ser separadas em grupo essas personagens femininas. Chama atenção principalmente para o grupo das idealmente femininas, que a Creusa representou aqui hoje, e o grupo das subversivas. E pensando que as subversivas teriam um final trágico como uma espécie de castigo por serem subversivas. Quando esse destino é a morte, porém, curiosamente, o que leva à morte são os vícios tipicamente femininos, e não nas questões que elas subvertem. E, por fim, uma última conclusão e que deixa espaço para estudos futuros é pensar no destino de todas essas mulheres de forma geral. Mesmo as idealmente femininas, às vezes, têm um destino que não é necessariamente trágico, quando comparado com o das subversivas, mas também não pode ser tomado como ideal ou feliz. E pensar em que medida isso se relaciona com o simples fato de elas serem personagens femininas. Era isso. Muito bem, muito obrigado, Marilena. Aí pode encerrar a apresentação aí. Bom, parabéns pela apresentação, Marilena. Eu vou então começar, acho que por ordem alfabética aqui, né, a dar a voz para os membros da banca, começando então pelo Pedro. Eu vou fazer uma breve apresentação do Pedro. Não que nós não o conheçamos, mas cabe fazer uma apresentação. Pedro é professor adjunto da nossa área de latim, no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. Ele é pós-doutor pela Universidade de São Paulo, doutor em letras pela Universidade del Studio di Roma, Tor Vergata, mestre em letras pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, e bacharel em letras pela mesma instituição. Atualmente realiza pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e é membro dos grupos de pesquisa, Grupo de Tradução e Estudos da Antiguidade e Tradição Clássicas da Unifesp, República das Letras da USP, credenciado no Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de letras, com ênfase no ensino de língua e literatura latinas, língua e literatura italianas, literatura comparada e tradução. Pedro, por favor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para avaliar o trabalho da Maria Helena, e é uma honra tê-lo aqui. Bom dia para todo mundo. Eu que agradeço o convite, que acolhi com imenso prazer, um pouco por já conhecer o trabalho da Maria Helena, tanto como aluna, né, dos nossos cursos, depois também como membro do nosso grupo, do qual fazemos parte também, né, você, eu, a Thaís também agora, o Miguel, que está aí também assistindo, né, do nosso grupo do Centrum Investigationes Latinitatis, né, sediado lá na UFSC, né, aqui na UFSC. E então, um pouco por essas e outras que eu já conhecia o trabalho da Maria Helena, né. Bom, primeiro destaque aqui merecido é um enorme parabéns, um elogio para o qual até um pouco me faltam as palavras em relação ao teu texto, né? O texto da Maria Helena é excelente, e é curioso porque nós estamos agora na fase de corrigir os trabalhos também da graduação, né? Então a gente vê que destoa muito, assim, sabe? Um pouco infelizmente, não era para destoar tanto assim, mas realmente é um trabalho muito bem escrito. Claro, como qualquer trabalho é passível de deslizes ali, isso não tem
ninguém que não passe por isso, né? Então, também nesse sentido, para não me alongar nessas questões formais do texto, né, de, sei lá, citação do artigo, o nome do artigo entre aspas, a questão de bibliografia, algumas das bibliografias que você cita no texto eu não encontrei lá na parte da bibliografia, mas isso tudo está apontado no arquivo do Word, que depois eu passo para você, e você dá uma olhada, ver, né, o que você acha, né? Ainda um pouco dessa questão mais, assim, vamos dizer, formal, né, burocrática do trabalho, a respeito da bibliografia, justamente. Assim, claro, é um TCC, mas é um TCC que tem uma força tão grande, uma expansão tão grande, que a gente já pensa quase como um pré-mestrado, assim, né? Uma pré-dissertação, né? Já está pronta ali uma pré-dissertação, né? Isso aliás, também, evidentemente, né? O incentivo, né? Da minha parte, acho que quando dividido com os colegas, né? Para que você, né? Busque a pós-graduação, né? Poder desenvolver mais ainda, como você já deixou ali, claro, né? Que tem um embrião ali, né, para propostas, para pesquisas, né, para se aprofundar, né, nessa pesquisa tão rica, tão premente para os nossos tempos. Na hora que eu entrei, a Tânia acho que estava falando um pouco disso, né, que esses trabalhos que estão vendo, buscando, retomando a parte, né, da feminilidade, mesmo nas obras clássicas do período, né, lá antigo, que não um período que muita gente quer esquecer esse período, querem apagar quer cair no esquecimento esse período, né? Mas a gente não deixa de esquecer e mostra que não é coisa de objeto de antiquariado, né? Assim, tá vivo, tá pulsando, e a gente pode e deve tirar muito material dali, como você começa, aliás, o teu trabalho, mencionando esse retorno, né, aos estudos clássicos, né? Bom, então, na parte da biografia, eu acho que também alguns nomes ali, por exemplo, né, quando você vai falar da questão do contexto em que estava Virgílio, da produção da obra do Virgílio, claro, né, se valer desses textos, né, de introduções, apresentações à Eneida, acho que é bem legítimo, mas num trabalho acadêmico de peso mesmo, eu gostaria de ver ali também obras específicas sobre Virgílio, né? Por exemplo, cito aqui alguns exemplos: a obra do Pierre Grimal, Virgílio ou o Segundo Nascimento de Roma, acho que é uma obra seminal quando a gente fala de Virgílio. Os vários, né, o Cambridge Companion to Virgil, é uma outra obra que acho que também poderia figurar ali. E também para a questão específica da relação entre Virgílio e Augusto, né, a inserção do Virgílio nessa questão que você ali menciona, mas depois põe numa nota que não vai tratar disso, porque não é mesmo o limite do teu trabalho, não é o tema do teu trabalho, mas que não tem como. Quando a gente fala da Eneida, tem essa questão, fica ali, né, da propaganda, encomenda ou não encomenda, né? Mas então, enfim, da relação do Virgílio com o Augusto, o livro do Francis Cairns, Virgil's Augustan Epic, né? Então, também uma outra obra fundamental nesse sentido, né, das relações entre Virgílio e o governo do Augusto, né? Ainda do ponto de vista, assim, e daí já pensando da questão das mulheres na antiguidade, e na antiguidade também, isso um pouco eu procurei apontar no texto, que eu acho que merece, como está tão bem feito, está tão bem pensado, você criou a partir desse, como apresentou aqui agora, né? A partir de 2 textos, sobretudo, você criou 4 critérios e foi aplicando esses critérios, quer dizer, tá muito bem feito, tá muito bom mesmo o desenvolvimento do trabalho. Justamente por isso, eu acho que mereceria mais ainda acuidade com esses termos, por exemplo, antiguidade, né? Porque a antiguidade dos poemas homéricos é uma,
a antiguidade da época do Virgílio é outra, né? Então, por exemplo, num dado momento você fala da mitologia, né? Do mito, né? Uma coisa é a mitologia lá para os poemas homéricos, que realmente ali se confunde, não é nem mitologia para eles, né? Não existia essa ideia, né? Então as coisas ali realmente eles, não vou dizer nem que eles acreditavam, para eles era aquilo era a realidade. Já na época do Virgílio parece que não era tanto assim, né? Parece que as divindades ali são usadas, parece que mais como um aporte literário, como tradição literária, do que de fato como algo que eles acreditavam. E, né, a gente vê depois com o Ovídio que daí vai pôr isso tudo realmente em questão, né? Então isso são alguns detalhes nesse sentido, né? E ainda voltando lá para finalizar a parte da bibliografia, um texto que eu acho também que poderia estar ali na bibliografia, podia ser mais explorado em relação à a representação, ou enfim, quem eram as mulheres nesse período, né, da Roma, o capítulo do Paul Veyne, né, na História da Vida Privada, né, o primeiro capítulo dessa coleção, né, de vários volumes e tal. Acho que né, justamente porque trata da vida privada, ou seja, não fala da história oficial. Daí entram as mulheres, né, que estavam fora dessa história, das histórias oficiais, né? Então acho que o livro o capítulo, aliás, né, do Paul Veyne, acho que é algo bem importante também para estar no trabalho, né? Bom, é, aí a respeito justamente dessa questão da acuidade, né, dos termos e tudo mais, né? Então veja, por exemplo, o capítulo, se não me engano, 3, né, você põe lá, né, a volta aos padrões conservadores. Mas em outros momentos você fala de nova identidade romana. Então isso para mim parece que entra um pouco em conflito, né? Porque se é uma volta, eu não vejo como uma nova, mas um renascimento da identidade romana, dessa identidade, né, conservadora, tradicionalista, machista, agora a gente pode dizer aqui, tudo bem assim, né, mas é isso, né? Então, nesse sentido, né, de ver mesmo, né, e aí, nesse capítulo, por exemplo, você até nem acaba falando mesmo dessa volta, né, você já fala ali, apresenta como um elemento dado, assim, né, de que era assim, né, então acho que isso vale a pena dar uma revisitada ali, né. E depois também outras afirmações que quase que me chocaram um pouco, assim. Não sei se é chocar mesmo a palavra, mas enfim, né? Por exemplo, na página 16, e as menções que eu faço aqui de página em relação ao PDF, a, a, eu uso o Word com uma barra lateral com miniaturas das páginas. Então, estou me referindo a essa numeração, tá? Que talvez destoie um pouco da numeração efetiva do texto, né? Então, mas isso tudo está anotado, eu vou passar para você, não precisa nem olhar agora, assim, acho que nem seria o caso. Mas, enfim, nessa página 16 você fala da Eneida como uma cartilha. E depois, na página 18, você fala da função doutrinária da Eneida. Aí eu falei, opa, nossa, uau, será tanto assim, né? Bom, função do poema épico, e aí eu penso, aproveito o gancho para pensar na própria ideia de épica, né? Essa ideia da épica como nacionalidade, como representação de uma nacionalidade, da romanidade, no caso, eu também acredito que ela precisa ser mais circunscrita, porque eu não acredito, pelos exemplos que a gente tem que chegaram até nós de poemas considerados poemas épicos, tem essa questão da classificação dos poemas, que é toda uma problemática, né? Nem todos correspondem a esse ideal de uma nacionalidade, né? E nem todos, acredito eu, correspondem ao ideal do que deveriam ser, sejam gregos ou romanos. Aquiles, por exemplo, não vejo que ele fosse um ideal de como deveria ser o grego. Muito pelo contrário, ele é ideal do que não deveria ser. Por quê? Porque ele foi acometido pela híbris, pela desmedida, pela falta de razão. E esse ponto da híbris, né, o termo grego para desmedida, desrazão e tal,
eu acho que é essencial para o teu trabalho aqui também, né? Quando você vai falar das personagens femininas, mas já vamos chegar lá. Então, penso para ser mais, então, ainda assim, enfático nisso, a gente pode pensar no Apolônio de Rhodes, nas Argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Ali, assim, não vejo mesmo como um poema nem nacional, nem porque tem todo o problema. Apolônio está escrevendo em Alexandria, né? É um ideal grego, não é mais a Grécia, não é mais Atenas, Esparta, as ilhas jônicas, etc. e tal, mas já é uma ideia de grego, né? Da koiné, né? Da helenização. Mas, de todo modo, independente disso, as argonáuticas mostram ali talvez uma das primeiras figuras na literatura do anti-herói, né? Então, assim, né, não vejo nesse caso especificamente como um poema nacional, né, como uma epopeia nacional. Então, acho que seria o caso de delimitar, né, de especificar. Bom, no caso da Eneida, né, como um poema, porque daí parece que isso mesmo, parece que no caso da Eneida tem de fato essa ideia de um poema da romanidade, né, do que é o romano e tudo mais, na construção dessa romanidade. Isso eu acho que tem. Agora, daí para dizer que isso é uma cartilha de como ser um romano, eu não sei. Eu acho assim, não sei. Fico na dúvida, pelo menos, sabe? Eu não afirmaria com tanta ênfase, assim, sabe? Ou mesmo essa ideia da função doutrinária da Eneida, né? Quer dizer, aí a gente está lidando com a função de um poema, né? Que é algo bem complexo, né? Envolve muitas questões, né? Que podem passar por essa questão de ser uma questão, uma função doutrinária, mas pode ser outras, pode ser de entretenimento, pode ser enfim, tem muitas possibilidades, eu acho. Bom, um outro ponto que eu gostaria também de comentar é a escolha da tradução do Nunes, né, que eu acho, claro, né, tem a edição da 34, que é uma excelente edição, com as notas do João Ângelo, tem o texto bilíngue, isso também é muito bom, mas a tradução do Nunes é uma tradução poética, né, ele tá pensando, ele está preocupado, sobretudo, com a possibilidade de uma reprodução poética do texto, e não necessariamente uma reprodução semântica, por exemplo, do texto. E por que eu pego na questão semântica? Porque ela, de novo, eu acho que ela é central para o teu trabalho. Então, por exemplo, na página 24, que do teu trabalho é página 23, de fato, quando fala da Pentesileia, por exemplo, livro 1, verso 491, Pentesileia furens, ele traduz por Pentesileia terrível. Aí, assim, por que ele traduz por terrível e não por Pentesileia furiosa? Porque terrível é o que cabe na proposta métrica de tradução do Nunes. E que é isso, é legítima e é louvável, é a escolha dele, não é criticar a tradução do Nunes de forma alguma. Mas a questão num trabalho desse, que você pega, você colhe minúcias do texto, você colhe o texto, enfim, né? Eu acho que é importante o trabalho de olhar o original, né? O original, quero dizer, o texto do Virgílio, né? Então, ali, furens é um adjetivo, do mesmo jeito que tem o pius aineas, né? A gente tem a furens pentesileia, a furens dido, a furens amata, a furens camila. Até a furens sibila, porque no começo da sibila ela tá numa coisa desorganizada, tem aquela história dos papeizinhos que ela joga tudo e vai pegando desordenadamente, e depois ela tem que ordenar tudo, porque senão não funciona. Sem ordem, o caos não funciona. Aliás, essa grande ideia da Eneida também, né? Uma passagem do caos para a organização, né? Isso também acho que é importante e tem a ver com os personagens femininos, né? Porque elas também,
algumas dessas personagens femininas, as que você denomina como subversivas, né, elas promovem, de certo modo, o caos, né? Então, um pouco por isso também elas têm que ser eliminadas dessa narrativa, que propõe o contrário do caos, né, me parece. Bom, então a questão da tradução, né, eu acho que valeria a pena também, assim, claro, tá ótimo, você fez, tá mais do que contemplado o que se espera de um TCC, tá, né? Eu já estou pensando no mestrado, na verdade, né? Já estou pensando numa pós-graduação. Então, assim, seria bacana você ali dar uma olhada no latim, você tem esse conhecimento também, né? Para apontar, né? Assim, olha, aqui o adjetivo mesmo que o Virgílio usa é furens, né? E não é, de novo, não é um adjetivo qualquer. Furens, amens, demens, ira, são todos adjetivos, substantivos de um mesmo campo semântico que é o da híbris, que é esse campo semântico lá da desmedida, né, que já estava lá na Ilíada. Para variar, está tudo lá na Ilíada, na Odisseia, né, mas para variar, já estava lá. Né? Enfim, depois eu aponto também, para não tomar muito tempo, está lá no texto, né, que eu vou depois passar para você, outros momentos em que acontece isso, né, que no original a gente tem o uso de um desses termos e o Nunes, na hora da tradução, por motivos da métrica dele, do ritmo dele, ele tem que mudar, né? Mas isso traz prejuízos, né, para o texto. Por exemplo, nessa associação entre os personagens. E a Eneida é um poema que funciona muito assim, né? É um poema que vai e vem, né? A primeira parte tem muitas antecipações da segunda parte e a segunda parte tem muitas retomadas da primeira, né? Um poema que ele fica o tempo todo num vai e vem, do começo ao fim mesmo, né? Bom, isso me leva então para a questão mais premente mesmo, né? Que é essa construção, né, de uma certa ou de algumas certas feminilidades, né, porque não é só uma, me parece, né, mas tem essa feminilidade que é a que seria a esperada, a desejada, né, e a subversiva, que é a não desejada, né, quer dizer, o exemplo e o anti-exemplo, né, ou o exemplo a ser seguido e o exemplo a ser evitado. De novo, isso são também elementos bastante característicos, né, da poesia como um todo, mas sobretudo do poema narrativo, né? Muitas vezes tem esse caráter, não é exclusivo, mas muitas vezes tem, né? Bom, e aí a primeira questão que me vem é por que deixar algumas das divindades de fora, né? Desse, claro, de novo, hein? Vou repetir mais uma vez. Teu TCC tá ótimo, contempla tudo. Eu tô mais agora assim pensando da gente conversar e, enfim, é mais nesse sentido, né? Você menciona numa certa altura ali, antes de começar a falar dos personagens, que não vai falar das divindades, né? Mas eu acho que, poxa, porque elas têm, você põe alguma coisa como pertence a uma outra função ontológica, alguma coisa nesse sentido, você põe algo desse sentido, né? Eu não sei, eu fico na dúvida também, porque as divindades são tão antropomorfizadas que elas, na verdade, são um espelho, né, do terreno, né, dos humanos. E isso, de novo, desde lá da Ilíada. É claro que a relação que os ouvintes, né, dos poemas homéricos tinham com as divindades era uma. Os ouvintes, leitores do Virgílio, era outra relação que eles tinham com as divindades. De todo modo, como efeito ou como elemento narrativo, as divindades são essenciais para o desenvolvimento da narrativa, né? Não à toa estão no começo, no meio e no fim da obra, estão espalhadas pela obra como um todo. E é óbvio, são muitas as personagens divinas femininas, e, de novo, não precisa, não é o caso de tratar delas todas, mas pelo menos duas eu acho que seriam muito importantes, que é Juno e Vênus. Vênus por ser a mãe do Enéas, né? E Juno por ser a deusa contrária aos troianos, né? Que está lá o tempo todo malhando os troianos, não quer de jeito nenhum. Aliás,
Esses adjetivos, furens, amens, demens, também são usados para caracterizar a Juno, ou seja, me parece que não à toa, de novo, Juno está nesse grupo das subversivas, né? Mas não tropo, porque no fim ela acaba cedendo ao Júpiter, mesmo que sob condições, né? Ela fala, tudo bem, Júpiter, eu aceito, vai, que os troianos, então, fiquem aqui, desde que, né? Então ela ainda dá um pouco a cartada ali, né? Então, e Diana também é uma outra que seria, eu acho que importante. E por que Diana? Porque Diana é deusa da caça, deusa da castidade, que aparece não só ali quando se fala de Pentesileia, porque Pentesileia é uma amazona, né? Então as amazonas, elas são a deusa delas, né? No caso dos gregos seria Ártemis, né? Dos latinos Diana. Mas é Diana também que conta a história de Camila, lá no livro 11. Né? É Diana que conta, porque Camila, como uma espécie de amazona, né? Ela também era devota de Diana. E veja, do mesmo jeito que quem conta a história numa espécie de flashback, né, da Dido é Vênus, né, também uma deusa, né? Por essas e outras, inclusive, a gente vê uma grande associação entre Dido e Camila, né? Dido e Camila são personagens que também estão constantemente, as duas são têm essa ideia de serem condutoras, né? A Dido é rainha, a Camila é líder dos Volscos, né? A história delas é contada cada uma por uma deusa, Dido por Vênus, porque tem a ver com a história dela, tem a ver com amor, né? E Camila por Diana, porque a história dela tem a ver com guerra, né? com a coisa da guerra, né? Da caça, mas enfim, né? A guerra. E outras características, né? Esses adjetivos que voltam, né? Para caracterizar uma e outra, né? Então, assim, eu acho que seria bem importante, né? Sobretudo Juno e Vênus, né? Tem Alecto, que é uma deusa das fúrias, e aí pensando em fúria, furens, também seria legal, né? Mas veja, aí vai indo, né? Estou já pensando, ampliando muito a coisa, né? Mas voltando então para essa questão da feminilidade, ao ler o teu trabalho, uma grande questão que me veio é a seguinte: até que ponto essas personagens, e eu estou pensando, claro, né, principalmente nas que você denomina como subversivas, elas são punidas em função da feminilidade delas, ou se elas são punidas em função da desmedida delas. Por isso que eu estou chamando a atenção, desde lá da híbris, do furens, amens, demens, ira, etc, etc. E por que eu estou pensando nisso? Porque não só elas, ou seja, personagens femininas, que são punidas por causa da desrazão, por causa da desmedida, por causa da desobediência, se a gente quiser também. Vamos lembrar que elas todas, essas personagens, assumem também uma função na economia da narrativa da Eneida de reforçar o papel do protagonista, que é o Enéas. Então, quanto mais essas personagens agem assim, mais reforça o papel do Enéas, que é o Pius Enéas, ou seja, o devoto Enéas. O cara que cumpre as obrigações, os deveres perante as divindades. Não interessa, mas Dido, poxa, você vai largar, vai abandonar Dido? Aí ele nem pensa nisso. Ele nem pensa, ele vai e faz, e acabou, né? Então, não são só elas com elas que acontece isso, mas também com os personagens masculinos acontece isso. E não com quaisquer personagens masculinos. Apenas com aqueles que fugiram, né, da razão. Aqueles que não obedeceram. Por exemplo, Niso e Euríalo. Niso e Euríalo também, aliás, não à toa, né, esses 4 episódios do livro do livro 9,
né, do livro 9, parece que é um livro bem pensado nesse sentido de exemplos, né, exemplos que devem ser seguidos, exemplos que devem ser evitados, né? Os que devem ser evitados são o episódio do Niso e Eurilo, que cometem uma desobediência, eles são desobedientes porque o Enéas, antes de sair, né, do acampamento troiano, ele falou, ó, ninguém saia daqui, né, eu vou lá buscar a aliança do Evandro, tal, então não saiam daqui. O que fazem o Niso e Eurilo? Querem sair de lá, né? Já um primeiro elemento de passível de ser punido dentro da economia narrativa do poema, óbvio, né? Outro detalhe, o Euríalo, e isso, elementos textuais apontam isso para a gente, o Euríalo não se contenta, né? Ele não se contém, né? Ele vê que ele está matando, aí o narrador fala, ele não consegue nem andar direito de tanto espólio de guerra que ele já tinha acumulado, de elmos, espadas, armaduras, couraças, né? Ele não consegue nem andar direito. E o problema dele não conseguir nem andar direito é que ele vira uma presa fácil do inimigo, né? Tanto é que por isso é que ele é morto, né? Por isso é que ele é morto. Na verdade, o capacete que ele está usando, o elmo do Messapo, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, que é um guerreiro adversário, né? Brilha no escuro, os inimigos reconhecem e falam, opa, olha lá, não sei o que e tal, e vão lá e matam o Eurilo. E o Niso, que era um pouquinho mais, vamos dizer, cuidadoso do que o Eurilo, na hora que vê o grande amigo dele ali sendo morto, ele não aguenta, também cai na desmedida e é morto também, né? E acaba sendo morto também. Outro episódio desse livro 9 é o Pândaro e o Bícias, né? Dois irmãos gigantes, né? Fortões e tal, que também, né? Cometem um ato ali de fúria, né? Abrem o portão do acampamento, né? Lembrando, o acampamento nessa época não era acampamento camping, né? Era acampamento de guerra mesmo, né? Uma coisa, era quase uma cidade, né? E, como a gente sabe, então, também se dão mal, porque não respeitaram, né, o que o Enéas tinha mandado, né, que eles fizessem, né? Uma terceira história do Numano, desculpa, Numano, também chamado de Rêmulo, né? Também, né, outro personagem, e aqui tem uma ligação desses personagens com a idade deles, né? São todos jovens. E a juventude, ao longo do poema, parece que isso fica bastante claro, né? É uma época propícia para a desrazão, né? É a época, não sei se propícia, mas em que costuma acontecer, né? Essa ideia da desrazão, da desmedida e da soberba, né? Do orgulho. Então, o Numano é isso. O Numano, quando vai lutar com o Ascânio, que é o exemplo a ser seguido, que, embora jovem, ele não é arrogante. E por quê? Porque ele segue os preceitos divinos. Então, quando o Ascânio mata o Numano, desce o Apolo, na forma do Bute, se eu não me engano, né? do amo, né? do tutor do Ascânio, e fala, olha, você já mostrou a tua grandeza, agora está na hora de você parar. Né? Não continue na guerra, porque não é ainda a sua hora. Ele, amém, né? Amém, irmão, tal, e pronto, acabou, sai da guerra, né? O Numano não, o Numano fica, vá, seus... Essa é uma outra parte interessante também para o teu trabalho, né? Porque ali ele faz um discurso chamando os troianos de efeminados, né? Isso também é importante, né? A visão da feminilidade a partir do ponto de vista de um personagem masculino, né? Em relação aos frígios, né? Aos troianos, e que me parece que tem uma ligação ali com os gregos, de certo modo, né? E a discussão que existia na Roma Antiga, né? Entre, por exemplo, Catão e Cipião, né? Catão, defensor da tradição romana, que é essa conservadora, né? Da coisa do padrão conservador mesmo, e o Cipião não, aberto à modernidade, aberto às inovações e à cultura grega, né? Naquele contexto, né? Enfim, e Turno,
né? Turno, claro, turno, né? Não tem como, né? O grande, do mesmo jeito que Dido é a grande coadjuvante, né, da primeira parte da Eneida, Turno vai ser o grande coadjuvante da segunda parte. Então, só por aí já dá para ver que eles têm alguma ligação também, né? E mais, a ligação deles se faz também por meio do léxico, né? Então, não à toa, furens, amens, etc., etc., vão ser empregados mais uma vez para turno. E o fim de turno, qual que é? É o mesmo desses outros, todos esses outros personagens que se deixaram levar, né, pela soberba, pela fúria, pela desrazão, né? Então, para mim esse acho que é o ponto principal mesmo, assim, né, para ser pensado no teu trabalho, né? Acho que é muito legal isso que você pôs também, né, de não no começo do trabalho, de não trazer teorias, né, atuais, né, teorias do gênero, né, de estudos de gênero, né? Eu acho que é muito oportuno mesmo, porque eu acredito que teria grandes chances de incorrer mesmo em anacronismos, né? Mas, independente disso, eu acho que seria também importante levar em consideração esses elementos da narrativa como um todo, né? Ou seja, me parece que não são só as personagens femininas subversivas que são castigadas, mas também os masculinos subversivos também são castigados, né? E aí a questão grande é essa. Então, até que ponto, em que medida, né, é de fato a feminilidade que é punida ou se é a desrazão, enfim, isso tudo, né, que é punido, né? Bom, falei demais já, desculpem, mas é que é isso, o trabalho realmente está muito bom, então dá ensejo a uma conversa bem longa e parabenizo mais uma vez a Maria Helena, o Luiz Henrique também pela orientação no trabalho e, e agradeço mais uma vez pelo convite, né, para poder participar, acompanhar o desenvolvimento do trabalho da Maria Helena. Isso dá muito prazer no nosso trabalho, né? E é isso, gente. Obrigado. Pedro, muito obrigado também. É legal porque 20 minutos de audição do Pedro equivale a 2 anos de orientação minha. Então, Helena, fica à vontade aqui para aproveitar todas as instruções, orientações, críticas do Pedro. Legal que o Pedro é uma pessoa que mora com 3 mulheres em casa, né? Então ele tem uma sensibilidade aqui para o mundo feminino também bastante interessante, né, Pedro? E brincadeiras à parte, Helena, fica à vontade agora para poder responder todas as colocações do Pedro, tá bom? E tem uma Helena aqui também, né? Outra personagem que aparece lá no livro 2, um pedacinho, a Helena, né? Também que é interessante, né? Porque o Enéas pensa até em matar, ele fala, olha aí a culpada de tudo, né? Mas enfim. O Pedro não pensa a mesma coisa da Helena dele, então que bom. Queria primeiro agradecer, né, professor Pedro, pelas considerações, são sempre muito bem-vindas. Eu fiz algumas anotações para ir respondendo por ordem. Vou começar da ordem inversa. Primeiro, nessa questão da até que medida seria pela feminilidade que elas são punidas, eu penso nessa questão que o professor falou de caos, que elas inspiram caos, como as mulheres inspirando caos duplamente. Uma vez seria justamente por serem descomedidas, assim como vários homens são, e uma segunda vez por quebrar esse padrão de feminilidade, que eu até, junto com outro ponto que o professor falou sobre construir uma nova identidade, que na construção da nova identidade o papel de gênero é um dos pontos principais. Então, elas imporiam caos nesse sentido também. Pensando, por exemplo, na relação com o turno, eu até chego a comparar a morte da Mata, por exemplo, mas dá para comparar da Dito também. Apesar de ele também ter um destino trágico, o destino dele seria mais honroso, no sentido de que ele morre em guerra, assim como a Camila, por exemplo, só que é uma morte honrosa. Ele se entrega ao Enéas, ele reconhece que ele está errado, reconhece toda a jornada dele onde ele errou, e ele é morto pelo oponente.
enquanto, por exemplo, a Dido e a Amata, elas cometem suicídio, que uma escala moral seria muito mais vergonhoso, né? Não seria uma morte honrosa. Ou a Camila, apesar de morrer na guerra, ela é morta pelo vício, né? Ela não reconhece, ela até se dispersa. Depois de ter matado vários guerreiros, ela se dispersa vendo ouro e acaba morta. Então eu penso como, claro, que elas cometem a mesma coisa que homens no sentido de descomedimento, mas eu considero essa invasão, a invasão de domínios tipicamente masculinos como uma segunda ofensa, vamos dizer assim, para o padrão de feminilidade. Pensando na questão das divindades, a gente até tinha conversado, eu e o professor Luiz, porque no artigo a gente chega a usar algumas, só que repensando, principalmente na questão da Riley, um dos principais argumentos dela é o da tragédia pela morte. Como as divindades seriam imortais, não seria o mesmo castigo, não seria aplicado esse mesmo castigo a Juno, por exemplo. No final ela concorda com o Júpiter, só que ela não é punida por isso, né? Claro que o povo de Cartago, que é o povo que ela torce por, depois é punido, mas não é uma punição diretamente para ela. Assim como a Dido, a Camila, elas morrem. Elas têm uma punição muito maior do que uma divindade teria. E também o Enéas, como é um mortal, eu pensei, ele seria o principal exemplo de romanidade para os homens. Assim, também personagens mortais seriam que os leitores se identificariam mais e seria uma espécie de comparação mais simples, né, de ser feita. Pensando na tradução, eu realmente concordo com o professor que é uma tradução que às vezes ela não é literal, e por isso que eu busco trazer sempre, eu boto entre parênteses o termo original, e analisar o termo original mesmo, apesar de às vezes eu optar pela tradução. E nesse mesmo exemplo que o professor trouxe da Pentesileia, do Furens, se eu não me engano, eu chego a comparar com o turno, o próprio termo Furens, eu uso o termo no original, para comparar e fazer essa ligação, como ela usa o mesmo termo que o principal rival do Enéas, que é na guerra e é um homem, né? Então, ela é descrita assim como o homem principal contra-exemplo, que seria o turno. E na questão da identidade nacional e da criação dessa identidade, realmente faltou eu falar um pouco sobre o anterior e como seria uma volta aos padrões. Preciso aprofundar um pouco mais nisso, eu acho. Mas eu quis dizer, a sentido de criação de identidade, eu parto principalmente do texto da Toll, da Catherine Toll, que está na minha biografia, e ela mesma usa esse termo de cartilha, e eu penso no sentido de nova identidade, porque antes não existia, apesar de ter o que é troiano, o que é grego e o que é romano, existia essa diferenciação, não existia de fato uma noção de identidade nacional, que é a partir só do império que eles buscariam criar isso. Isso pensando no texto da Toll, né? Que é o que eu me inspirei, e a Riley também se inspirou nesse texto, então por isso que eu usei termos mais fortes, tipo como cartilha e doutrinação, nesse sentido. E a respeito da bibliografia, foi acho que a primeira coisa que o professor falou, eu acho que, de fato, pensando em questões históricas, seria muito válido procurar coisas mais a respeito disso, além das introduções, apesar de que nos compêndios sobre mulheres, eles também falam um pouco de contexto, é sempre relacionado à mulher, né? Mas seria interessante trazer um contexto em si, mais cru mesmo. Mas queria agradecer, professor, por todas as considerações. Pedro, tá satisfeito? Se quiser comentar mais alguma coisa. Eu estou super satisfeito, mas acho que é uma conversa que pode continuar, assim, né? Em outros momentos, claro, não esse agora, né? Mas enfim, é isso. Estou mais que satisfeito. Bom, então, obrigado, Pedro. Eu vou aqui primeiro apresentar a nossa querida Thaís Fernandes, que também é professora, né, comigo e com o Pedro, da área de Latim e Literatura Latina, do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. A Thaís possui graduação em Letras pela UFSC, mestrado em Estudos da Tradução também pela UFSC e doutorado na mesma área, né? Deixa eu... Ok. E a principal área de pesquisa, Thaís, é História da Tradução de Literatura Clássica Latina no Brasil. Thaís, por favor, eu estou aqui
colando um pouquinho no teu texto, a tua mini-biografia do Lattes, mas eu teria muito mais a dizer sobre você, que dispensa apresentações. Então, por favor, Thaís, pode tomar a palavra. Obrigada, Luiz. Então, queria começar a minha fala, assim como o Pedro, agradecendo pela oportunidade. Especialmente como mulher, me interessa, né, bastante esse tema da feminilidade. E também dizer que é um prazer aqui compartilhar com os meus colegas, né, essas discussões que a gente faz também no âmbito dos nossos grupos de estudos, das outras conversas que a gente tem. Então, é mais uma oportunidade aqui para a gente conversar, debater, a partir de um trabalho tão qualificado quanto o da Maria Helena. Então, nesse sentido, eu também, assim como o Pedro, né, penso que o trabalho ele está pronto, e aqui a minha arguição vai no sentido de tentar apontar alguns caminhos possíveis e contribuir, claro, para uma continuação do trabalho, porque também espero que a Maria Helena continue na pesquisa, não só na pesquisa, mas na pesquisa na área dos estudos clássicos, né? Que uma área tão carente hoje. Então, é muito bom ver trabalhos na nossa área com essa qualidade que tem o trabalho da Maria Helena. Então, o que eu vou dizer aqui é mais pensando em contribuir para reflexões futuras, né? E aí tu fica à vontade para responder aquilo que tu quiseres responder. Eu também deixei aqui algumas anotações no arquivo, eu usei o Word e fiz separado um outro arquivo com algumas considerações. E aí depois eu envio isso para ti e para o Luiz discutirem, enfim. Então, começo falando sobre aspectos mais gerais do texto, e assim como o Pedro apontou, o texto ele está muito bem escrito, claro, né? A gente entende os teus argumentos, organizado. A gente, como o Pedro disse, né, lê assim tantos trabalhos e às vezes é um pouco complicada essa questão da escrita. A gente vê, né, nos nossos alunos e alunas essa dificuldade. E tu apresentas uma desenvoltura, né, assim, que é um texto realmente prazeroso de ler. E eu acho que tu fizeste uma coisa rara, né? Pelo menos nos trabalhos que eu tenho lido, que é conseguir articular esse capítulo teórico com a análise. Porque muitas vezes os alunos e alunas, até por falta de experiência, eles apresentam uma teoria, mas na análise parece que aquilo foi esquecido. E o tempo todo no teu texto, tu retomas essas teses, analisa, e por isso esse TCC é aquele trabalho que a gente chama, né, qualifica como redondinho, né, porque ele toda hora retoma aquilo que se propôs a fazer no início, então cumpre o que promete. E ao longo do texto vai retomando essas premissas que são apresentadas na introdução e nos capítulos 2, 3 e 4. Então, isso é uma qualidade que eu destaco. Uma questão sobre organização, aí fica para vocês, né, conversarem, tu e o Luiz. Eu acho que os capítulos 2, 3 e 4, eles poderiam ser um capítulo só. Porque o capítulo 11, ele começa na página, o capítulo 1 começa na página 11 e o capítulo 4 termina na página 21. Ou seja, a gente tem 10 páginas, né, basicamente 3 capítulos. Então, acho que talvez poderia pensar numa organização de um capítulo mais teórico, a gente poderia achar mais, e o 3 e o 4 como subcapítulos, algo assim, né, porque fica um capítulo muito pequeno.
E da mesma forma, eu vejo, né, o capítulo 6, que é aquele em que tu diferencias, né, aplica aqueles critérios às subversivas e às que não são subversivas, como um subcapítulo do 5. Afinal, ele é um desdobramento dessa análise, né? Então, acho que não precisava ficar tão fragmentado em capítulos o trabalho. Mas aí é uma questão, claro, para vocês conversarem, é uma sugestão, né? No mais, eu também queria parabenizar a Maria Helena e também o Luiz, né, que é o orientador, que eu sei que também tem uma grande parte nisso, pela correção e organização desses aspectos mais formais, relacionados tanto à parte escrita quanto à BNT. Claro, como o Pedro apontou, tem algumas questões ali para resolver, mas são pontuais, né? E isso valoriza muito, né, o trabalho da pesquisa, porque às vezes a gente lê alguns trabalhos em que o aluno tem uma ideia muito boa, mas aquilo, às vezes, por uma questão de desenvolvimento da escrita ou de organização do trabalho, não transparece. E o teu trabalho, pelo contrário, né, essa organização, essa forma tão criteriosa que vocês escolheram, né, de fazer essa análise, acaba valorizando ainda mais a qualidade da tua pesquisa. E agora eu vou fazer, então, um comentário sobre os capítulos, né? E, como eu disse, eu vou apresentar algumas questões que eu, enfim, fui pensando com a leitura e depois tu podes decidir quais delas tu queres responder, e, enfim. Mas o meu intuito aqui é fazer algumas provocações e sugerir outros caminhos eventuais para continuar a pesquisa. Então, sobre a introdução, acho que está adequada, apresenta uma discussão inicial sobre o tema e exibe a estrutura do trabalho. E eu fiquei pensando, né, sobre uma frase que está na página 11 do Word, está tudo aqui, então não precisa se preocupar em olhar agora, né, se não quiseres, em que tu dizes assim: o objetivo, então, é o de examinar o padrão de feminilidade vigente na época, sem atribuir-lhe algum juízo de valor moderno. Virgílio, sem dúvida, reproduz um discurso ultrapassado quando lido com lentes contemporâneas, mas, como fruto de seu tempo, a literatura imita tanto as virtudes quanto as falhas do seu entorno. Claro que tu, né, em algum momento também dizes que não vai usar as teorias de gênero da atualidade, né? E eu acho que nesse ponto tu tens razão, mas eu fico pensando, será que esse discurso ele realmente foi superado? Será que ele é ultrapassado, né? Porque eu fiquei pensando nisso, porque ao ler o restante do trabalho e vendo aquilo que tu dizes na análise específica das personagens, né? Eu não vejo, às vezes, muita diferença entre a visão que tu apresentas como a do feminino na antiguidade e a visão que ainda se tem hoje da mulher, né? E aí eu penso principalmente nessa questão que o Pedro também coloca, né, do descontrole emocional, né, e isso é algo que é muito atribuído ao feminino, né? Então, quando uma mulher se coloca de uma forma mais veemente, muitas vezes a gente vê isso, né, como enfim, a sociedade como um descontrole, histeria. E quando um homem se coloca de uma forma mais veemente, não, né? Ele é visto como uma pessoa firme, enfim. Então eu pensei nisso, né? Que talvez esse discurso não esteja tão ultrapassado. Claro que não é uma questão para tu abordares aqui, mas é só uma reflexão. E com certeza a gente não pode desconsiderar os avanços, né, que a gente teve daquele momento para o momento que a gente vive, mas é interessante observar como certas barreiras persistem. E nisso eu penso também num momento muito pontual, recente, né, da nossa história, que é a atuação da Dilma como presidenta, né, e como ela era sempre caracterizada como essa mulher descontrolada,
uma mulher muito difícil de lidar, porque ela tinha uma certa firmeza nos posicionamentos dela, né? E como isso era retratado na mídia, e a gente vê hoje, não preciso nem comentar, né? Mas uma atuação de homens que estão nessa mesma posição, que tem uma atuação muito mais exagerada nesse aspecto do que ela, mas isso não é muito tratado dessa forma, né? Então, eu fiquei pensando nisso a partir dessa parte da tua introdução, né? Em como a gente também, às vezes, acha que certas questões foram superadas, mas talvez não tenham sido tão superadas assim, né? E aí, então, eu passo para o capítulo 2, em que tu apresentas o aporte teórico. E uma questão que eu fiquei em dúvida é que na bibliografia, né, nas referências, os artigos eles aparecem em inglês, mas no trabalho eles estão em português, e eu não consegui ver quem traduziu, não localizei essa informação, os artigos. Não sei se foi tu mesma, mas seria importante constar, né, essa informação. Isso tanto, acho que em todos os artigos que tu cita, artigos e livros em inglês, não tem o nome do tradutor. Nesse capítulo, então, tu vai se basear principalmente na Riley e Nugent, né, nesses dois trabalhos. E aqui, como o Pedro apontou também, e inclusive eu coloquei uma sugestão de bibliografia para tu dares uma olhada no futuro, e tá justamente esse capítulo do Paul Vane, né, da história da vida privada, que eu também lembrei desse capítulo. Porque o teu trabalho, ele de certa forma é interdisciplinar, né? Claro, tu estás no campo da literatura, mas tu atua bastante nesse campo da história, da etnografia, até tu colocas até onde é possível, né, se tratando desse período da história, mas a gente pode pensar que a análise do texto literário ela é feita a partir dessas concepções, dessas práticas, da moral de uma comunidade que existiu, né, num determinado tempo. Então, eu acho que valeria a pena investir, né, daqui para frente nessa pesquisa a respeito, né, do que a gente hoje sabe sobre esse período. Enfim, o Pedro até te deu mais bibliografia sobre isso do que as que eu teria como sugestão. Então, acho que vale a pena, porque a gente fica um pouco insegura, assim, sabe? Claro, é um TCC, então não teria como aprofundar, e como eu disse, acho que nem precisa, mas a gente fica um pouco insegura sobre o que se tem hoje, né, na bibliografia, sobre esses aspectos mais históricos, né, do período. E outra questão que eu queria tratar, que acho que talvez seja mais um posicionamento meu, não sei, né? Mas, enfim, é que esse tipo de análise, né? Sempre que a gente analisa um texto literário, que a gente pensa sobre um texto literário, ainda que de maneira inconsciente, a gente tem uma concepção do que é a literatura, né? E de que forma, uma forma de abordar esse texto literário, né? O que a gente pensa sobre um texto literário. E eu não consegui perceber aqui isso, né, em ti. Então, o que eu acho que também seria importante investir, né? Numa discussão teórica da literatura, mais aprofundada. Porque esse tipo de trabalho, né, que tu fazes, que é um trabalho de pensar questões que são muito caras atualmente, né, do feminino, dos feminismos, da feminilidade, num texto antigo, tem autores que vão criticar esse tipo de trabalho, né? E eu acho que é importante tomar consciência disso e até discutir isso no trabalho, claro, no futuro,
porque a gente tem toda uma gama, né, de autores da teoria literária que discutem isso e que acho que aqui não apareceram, e é importante, né, porque afinal tu está fazendo uma análise literária, né? Então, de que lugar tu está partindo? E tem um livro que é bem, imagino que até tu já tenhas lido, mas que fala um pouco disso, que é o Demônio da Teoria, né, do Compagnon, em que ele vai mostrar assim como que cada época, né, trabalha de determinado jeito, determinados temas na literatura, né? Então acho que isso seria um caminho importante também para tu te aprofundares mais. Deixa eu ver. É que eu tenho o arquivo da arguição e tenho o arquivo do trabalho. Eu tenho que ver se eu não anotei nada aqui. Não, acho que seria isso. Assim, também concordo bastante com as considerações que o Pedro fez. Então, também não algumas anotações vão na mesma direção. Não vou ficar aqui repetindo. Tá. Uma questão ainda sobre a parte do capítulo 3, que eu não sei se tu chegou a pensar sobre isso, pelo menos eu não lembro de teres mencionado, né? É que esse controle sobre o corpo da mulher, né, que tu trazes aqui como uma questão moralizante, né? Mas ele também tem não só esse objetivo moralizante, mas a garantia, né, da descendência, da continuação da família, do mesmo sangue, né? Então, toda essa questão moral da fidelidade da mulher, da castidade, ela também tem a ver com isso, né? Porque se um homem engravida uma amante, ele não precisa necessariamente assumir aquele filho, ele, né, pode simplesmente ignorar. Agora, se uma mulher que é casada e engravida, fica essa dúvida, né? Será que é do marido? Será que eventualmente pode ser de um amante? Então, todo esse controle sobre o corpo da mulher também é esse controle da descendência, né? E acho importante mencionar, porque não é só uma questão moral, né? Mas de continuação daquela família mesmo, né? Que mais que eu tinha? Tá, aqui eu já falei. Eu acho que às vezes, assim, em alguns momentos, né? Por exemplo, aqui no capítulo 4, no 4.1, aliás, eu até coloquei aqui uma questão formal, né? Quando a gente tem um título, a gente tem que inserir algum texto. Aí tu tens o 4 e em seguida o 4.1 não tem nenhum texto, né? E pela ABNT precisa ter só uma frase, né? Nessa parte, iremos abordar tal coisa, enfim. É que eu lembrei disso, anotei, aí já vou aqui falar, mas está anotado também no arquivo. Então, em alguns momentos, né, dessa parte aqui do 4.1, eu acho que dá para fazer uma relação, e aí eu também queria te sugerir, com aquilo que as poéticas clássicas dizem, né? Então, por exemplo, quando tu falas que a literatura ela não tem um compromisso com a verdade histórica, né? A gente pode pensar em Aristóteles. Eu acho que essas associações são interessantes também, né? Enriquecem o trabalho. Eu fiz algumas anotações aí depois, até se tu quiseres, a gente pode conversar. E outra questão que eu pensei, né, que tu trazes muito no teu trabalho, esse aspecto
moralizante, ou que a gente poderia pensar até didático, da Eneida, especificamente, né? E aí eu fiquei pensando, tem um livro do Segismundo Spina, que chama Introdução à Poética Clássica, em que ele analisa, né, alguns textos são poéticas, Aristóteles, Horácio, a carta 12 a Diogo Bernardes, enfim. E ele faz ele de certa forma pega então aspectos, né, que são tratados nesses textos e que, né, são fundamentais para a literatura clássica, e um deles que ele trata é essa relação da arte com a moral, né? Então ele vai falar que esse ângulo, né, dessa questão da arte e da moral, desse compromisso moral, né, da literatura clássica, é uma discussão que já vem desde Platão, né? Se a arte literária teria um papel pedagógico. E eu acho que seria interessante também tu pensares um pouco nessa discussão, né? Qual é o papel, então, da moral na literatura clássica, né? Mais no geral, assim, e talvez ver de que forma, se isso aparece ou não, né, se a gente pode falar disso ou não, em relação à Eneida. Então, eu sugeri também como bibliografia esse livro do Spina. Inclusive, o Horácio, na Arte Poética, ele diz isso, né? Instruindo e deleitando o leitor ao mesmo tempo, né? Então, ele coloca a instrução e o deleite da arte no mesmo patamar. E acho que seria interessante também pensar isso no teu trabalho. Outra questão que eu pensei também, né, mas que aí foi mais uma reflexão, assim, que o teu trabalho suscitou, é que a gente fala, né, essa nação, nacionalismo, mas a gente esquece às vezes parece que esquece, né, que o Império Romano era um território gigante, né, e que a gente está falando ali de uma parte dele, né, de um território que até eu fui olhar, né, que durante o reinado de Trajano, que foi o maior território, né, chegou a ter cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, que atualmente é uma área repartida por 40 países, e entre 55 e 60 milhões de habitantes, né? Então, essa nacionalidade, ela é de uma parte, né, desse império, e eu fiquei pensando nesse conceito, né, que nação é essa? Claro que aqui no teu trabalho não cabia fazer essa discussão, é só uma questão que eu pensei. Depois, nos capítulos 5 e 6, são os capítulos, então, que tu fazes a análise mais específica das personagens, né? E aí eu anotei algumas questões, assim, para que, enfim, vocês pensem depois, que eu vou estar aqui comentado, né, no trabalho, mas que são mais, assim, reflexões, e aí depois eu passo o arquivo para ti. Por exemplo, né, o Pedro falou disso, quando tu falas da Pentesileia, e aí tu trazes essa questão ali na página 24, aqui no arquivo do Word, a arte da guerra dominada pelas Amazonas caracteriza um comportamento oposto ao de fragilidade e submissão imposto às mulheres, além de representar uma invasão de um domínio reconhecidamente masculino, sendo a guerra um dos maiores símbolos de virilidade. E aqui eu pensei também na Diana, como o Pedro falou, né, que é a deusa caçadora e que também se mantém virgem, né, como essas personagens. Então
eu acho que realmente tu tens razão aqui de não, no TCC também não daria para analisar tudo, né? Então acho que deixar as deusas de fora foi a melhor solução, mas realmente não tem como não lembrar, né? Então no futuro eu acho que tens que tratar da Diana, sim. E sobre o termo furens, também, como o Pedro me chamou a atenção, né? Eu lembro que na literatura esse termo ele é usado muito para caracterizar a Medeia, né? Então, nos textos latinos da Medeia um dos principais adjetivos. E também lembrei do Hércules, né? Que o Hércules também tem a tragédia Hércules Furens. Então, eu acho que até vale a pena pensar sobre esse adjetivo, porque às vezes parece assim que é uma coisa mais ligada a uma, como é que eu posso dizer, uma raiva, mas não, é bem como o Pedro falou, é uma desmedida, né? E tanto no caso de algumas personagens que tu apresentas aqui, como no caso do Hércules, isso é obra de um deus, né? Então é diferente, né? Eu fico pensando, em alguns momentos aqui do texto tu trazes nessa análise, né? Que a determinada personagem, até vou falar, eu tenho isso anotado, ela está descontrolada e tudo mais, mas isso não é como se fosse uma possessão quase, né? E é importante também, acho que, fazer essa diferença, né? Quando isso é obra de um deus. E é exatamente o que acontece com Hércules, né? Que ele é tomado, né, por obra de Juno, pela loucura, e ele acaba cometendo crimes que depois ele se dá conta quando ele se livra dessa espécie de possessão, né? E ele se dá conta daquilo que ele fez enquanto estava tomado pela loucura. E aí, já estou acabando. Uma questão que eu acho que é bem interessante, né? Que é sobre a Cassandra, que tu trazes aqui, é que ela, tu dizes assim, né, na página 27, quando Cassandra se recusa a relacionar-se sexualmente com Apolo, há um exemplo de negação da passividade. Só que, ao mesmo tempo, é a representação de um ideal de pureza, de castidade antes do casamento. Né? Então, ao mesmo tempo que ela nega algo e por isso ela se coloca, né, como num espaço, né, de decisão sobre o corpo dela, ela está ao mesmo tempo de certa forma representando esse ideal de pureza e de castidade, né? Fiquei pensando nisso também. Quando tu descreves, né, depois já, acho que é na parte sobre a Creusa, essa cena, então, que o Enéas, né, ele leva o pai carregado nas costas, o filho vai de mãos dadas, e eu acho que aqui também tem uma questão, né, de respeito pela tradição, pela origem, né, acho que aqui tu não trazes, que é essa cena, né, do Enéas levar o pai, né, porque ele é a origem dele mesmo, né, então, assim, eu acho que ter esse respeito à tradição que também existe nessa cena. E quando tu dizes assim, por exemplo, né, que a Creusa, ela fica, de certa forma, marginalizada, né, ou eliminada do núcleo familiar, porque o Enéas, ele decide levar o Anquises, né, nas costas,
também tem uma questão da própria idade, né? Então, às vezes, acho que a gente tem que cuidar um pouco com algumas análises, porque o Anquises é velho, então a Creusa podia caminhar sozinha, né? Ela é jovem, o Anquises não. Então, às vezes também vale a pena a gente pensar sob outra perspectiva, né? Em alguns momentos, né, em que, por exemplo, aqui que a Creusa, ela é a Nugent, né, que fala isso, que ela tem um sofrimento exagerado, né, porque ela chora muito e, enfim, ela não quer que o Enéas vá para a guerra, mas também o Enéas ainda, ela sabe que a possibilidade de ele morrer é muito grande e ela vai ficar sozinha, né? Abandonada num território, sabe-se lá o que ia acontecer com esse território. Então, também, às vezes, essa emoção que parece exagerada, eu penso que às vezes ela é justificada, né? No contexto da história. Não sei. Então, fui colocando esses questionamentos aqui para tu pensares, né, depois, assim, nessa análise. E claro, né, quando ainda na análise da Creusa que tu dizes, né, tendo em mente então a reprodução como principal objetivo do casamento, Creusa já havia cumprido seu papel de esposa. A linhagem troiana de Enéas estava garantida, o que, somado a um futuro casamento com Lavínia, justifica o fim da personagem de Creusa na narrativa. Sim, porque Enéas, ele tem um destino, né, e ele precisa cumprir esse destino. E para que ele cumpra, o casamento com Lavínia é fundamental. Então, não sei se necessariamente porque ela é mulher, ela é abandonada, mas porque o herói ele tem algo, né, a cumprir ali naquela narrativa. E a Creusa, de certa forma, atrapalha, né, esse destino se ela continua na narrativa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha, assim, enfim, aí tu vai pensando, responde o que tu achares que tens que responder, não precisa responder tudo. Mas eu queria só terminar, né, dizendo que eu acho que nas considerações finais tu podias dar mais força, assim, sabe, para o texto. Talvez se já estivesse cansada, me pareceu isso, que é completamente justificado, né? Porque eu acho que tu poderias retomar mais o que foi feito ao longo do texto, estender a tua argumentação, né? Porque é um trabalho que traz tantas questões que acho que ali nas considerações finais ficou um pouquinho resumido demais. E eu também pensei, né, um desdobramento possível para o teu trabalho, que eu sou do Nupio, então não posso deixar de falar, e quando o Pedro começou a falar desses termos, desses adjetivos, né, a gente tem, o Alquimar, né, desenvolveu uma ferramenta que é o DL Notes, que tem anotação semântica, né, e eu fiquei pensando, nossa, que trabalho legal que seria ver, que isso o programa mesmo faz, né, quando que esses adjetivos são usados, né, em relação a quais personagens, e aí com a ferramenta do DL Notes isso poderia ser feito assim com um corpus grande, né, de texto. Então, enfim, um desdobramento aí possível para o teu trabalho. E no mais, só parabenizar a Maria Helena e o Luiz pelo belíssimo trabalho, fica à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida para conversar. E também quero de novo dizer, né, que o trabalho está pronto, então acho que são mais reflexões para a pesquisa no futuro. Obrigada. A gente agradece, Thaís, pelas considerações. Helena, por favor, fica à vontade aí para responder, como a Thaís disse, aquilo que tu, né, julgar que cabe responder aqui, né?
Não que alguma das considerações mereça ser desconsiderada, mas faça aí uma seleção daquilo que você entende que cabe responder aqui. Obrigada, professora, por todas as considerações. Agradecer também de novo ao professor Pedro e a professora pela bibliografia, que eu acho que vai só agregar. Anotei algumas coisas, não vão ser todas também, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Primeiro, em relação à organização, eu acho que é uma sugestão muito boa da professora de juntar tudo só num capítulo. Fiquei pensando até porque a segunda parte é um capítulo com várias subdivisões, né? Então, faria até uma espécie de cópia da Eneida, dividindo as partes. Eu acho que essa ideia me agradou. Pensando também na introdução que a professora falou de discurso ultrapassado, que eu, que eu quis dizer, acho que foi que hoje em dia a gente reconhece como um discurso ultrapassado, apesar de reproduzir, né? Mas pelo menos tem o avanço de reconhecer que seria um discurso ultrapassado. Tanto persiste que a escolha do meu tema foi por essa questão, né? Por existir e querer discutir sobre isso, porque ainda precisa ser discutido. A respeito das traduções, realmente não colocamos, acho que a gente vai até colocar nas notas de rodapé o original, talvez, e foram traduções nossas, do inglês todas. Pensando no aspecto literário que a professora falou, de trazer mais teoria da minha análise literária e como se deu, eu acho que eu tentei, mas fiz muito resumidamente isso, se eu não me engano, no capítulo 4, quando discuto o que é literário, o que é factual e o que é modelo. E acho que ali talvez caberia aprofundar essa discussão, dar uma teoria que eu me enquadro mais, que eu me identifico e qual foi o tipo de análise que eu fiz, partir do que, né? Acho que faz bastante sentido. Pensando na questão do corpo feminino e do controle, que a professora falou sobre descendência e sobre as leis, eu acho que eu chego a comentar do incentivo à prole que tinha, não entro tanto na questão da descendência realmente, acho que cabe, mas eu falo sobre, além de ser um controle da mulher, um controle também de natalidade, né, por conta das taxas de natalidade, que eram mais baixas, e essa lei de quanto mais filhos a mulher tem, mais liberdade vai ser garantida aos poucos, né. Pensando, acho que 2 últimos pontos só para comentar, em relação à possessão, eu não sei se eu chego a fazer em todas as personagens, mas na Mata, por exemplo, eu sei que ela, no início, ela discorda do marido, que eu prefiro até destacar essa parte, que depois realmente ela é possuída pela Furens, né? Pela deusa, pela Lecta, inclusive, a Lecto. E eu acho que é importante reforçar que, assim como o Turno, ela também não é uma vontade dela. Assim como a Dido, não é uma vontade dela estar apaixonada, né? É uma decorrência do poder dos deuses e como eles utilizam os personagens como fantoches para o desejo deles, que também não segue os fados, que eles também são desmedidos nesse sentido. E um último, pensando nos deuses também ainda, eu e o professor, quando a gente estava fazendo, o professor Luiz, quando a gente estava fazendo o artigo, a gente encontrou também como essas deusas poderiam ser pensadas como uma reprodução da aristocracia romana. Então, esses vícios e essa questão de pensar só nos próprios interesses, não coloquei no trabalho, mas é um outro trabalho que seria bem interessante pensar, comparar as deusas com a sociedade romana também nesse sentido. Acho que seriam mais essas as minhas respostas para agora, mas eu fico ansiosa para ler os comentários de vocês dois e também a bibliografia que vocês sugeriram. Obrigada, Maria Helena. Satisfeita. Bom, Parabéns. a professora Tânia, que era nossa suplente, estava presente aqui também, embora, né, oficialmente ela não faz parte dos membros da banca ativos aqui, vamos dizer assim, né? Eu ia dar a palavra para ela poder também, né, fazer algumas considerações que eu acho que seriam bem interessantes, mas ela precisou sair. Então, ela disse que depois pode enviar o trabalho para você também, tá bom, Maria Helena? E acho que pode ser muito interessante porque a gente vai ter um contraponto interessante ali, fora do mundo clássico. Então, eu vou pedir, por gentileza, que todos, exceto Pedro e Thaís, nos deixem por 5 minutinhos. Diferente da outra plataforma, assim, eu acho que aqui não vai dar para aceitar a entrada. Então, 5 minutinhos para a gente deliberar a nota da Maria Helena e depois vocês podem voltar para a gente concluir a
a defesa, pode ser? Inclusive Maria Helena. Obrigado, pessoal. No Zoom não tem como aceitar? Tem, mas aqui tem uma opção lá de ativar a sala de espera. Só que às vezes a pessoa fica ali esperando um tempão e você tá ocupado, assim, não vê, esquece de aceitar, tal. Eu geralmente já está configurado aqui para deixar a pessoa entrar. E aí, como eu já configurei assim, agora não dá para fazer essa voltar atrás. Mas era isso, pessoal. Foi muito legal a lição de vocês. Seria ótimo se ela tivesse todos nós de orientadores. No fim das contas, é isso que acontece também, né? Mas eu acho que assim, não sei o que o Pedro acha, mas para mim o trabalho não precisa, não precisaria acrescentar mais nada. Acho que está super redondinho, assim. É que, claro, a gente vai, né, pensando em outros aspectos que poderiam ser abordados e tudo mais, mas não tem como falar de tudo num TCC, né? Nem numa tese. Então, para mim é nota 10. Pelo que eu vejo ando assim vendo também. por aí. Eu vejo Tá assim muito também. acima, né, do... Isso que eu ia falar. Na verdade, até supera as expectativas de um TCC. E, como eu disse lá na minha arguição, era isso. Era mais, assim, jogando elementos para ela pensar para a pós-graduação. Não é para o TCC. O TCC está pronto, está aprovadíssimo. Eu acho também, é muito uma questão também, em alguns sentidos, de modalizar um pouquinho as posições que soam como categóricas, né? E mostrar que está ciente de outras possibilidades de análise daquele mesmo problema, assim, né? Uhum. E aí, claro, um pouco de traquejo para fazer isso e também de espaço, né? Porque às vezes a gente consegue tratar de tudo no TCC, né? Mas é muito mais fácil tu ter uma aluna que se coloca e tu, né, ter que segurar um pouquinho do que às vezes um aluno que simplesmente resume as coisas e não, né, não faz nenhuma reflexão. Então, sim, exatamente. Eu no caso dela, assim, poucas vezes eu falei assim, não, tem que falar mais aqui. Por exemplo, quando eu fui ler o final do trabalho, ela tinha tido a impressão de que ela tinha que resumir tanto a introdução que faltou um monte de coisa. Eu falei, Helena, a gente tinha falado você já tinha escrito sobre isso, acho que umas 10 páginas. Pode voltar a colocar um pouquinho das coisas ali. Então, ela achou que ela estava pecando pelo excesso. Eu falei, não, também não tira tudo, não. Deixa mais um pouquinho aí. Acho que alguém entrou aqui. Bom, mas a gente está terminando a deliberação. Acho que não tem problema. tá decidido. Acho que 10, né? 10, acho que não tem muito que, né? Não. Ok. Então é isso. Vou. Pedro, só para te avisar, eu enviei a portaria, não sei se tu viu ontem, da banca de ontem. Enviei para vocês por e-mail. Eu vi hoje. Não, mas só para tu... Não, obrigado. Mas acho que como suplente não conta nada, né? Eu acho que conta. Não sei. Acho que conta sim. Porque se, por exemplo, eu não viesse, sei lá, tu terias que entrar, né? Eu não. Tem o trabalho de ler, tudo. Mas acho que conta quando é ativado, acionado o suplente, não? Eu penso isso no Lattes, né? No Lattes não tem, né? No Lattes, se é só suplente, não... Eu vou confirmar ali, Pedro, mas eu acho que conta sim. Eu acho que sim. Eu acho que tu pode colocar suplente no Lattes, nas informações, alguma coisa assim. Não sei. Tá. Mas enfim, recebi. Obrigado. De nada. E quer dizer, nossa, estava com uma coisa para falar aqui e me sumiu. fui mandar uma mensagem para a Helena para avisar que ela podia voltar. Bom, não tem problema, depois eu lembro. Então, 10, né, pessoal? É isso? Isso. Uhum. Não sei se tu quer tirar do compartilhamento para ela suspense, para ela não ver a nota. Assim, ó. Pronto.
E aí, Helena? Pode falar para a mãe voltar também, se ela quiser. Vou avisar. Avisa aí, é importante para ela ouvir aqui. Será que ela está aqui? Eu não estou vendo. Não, acho que não. Ela voltou só. Ela falou que se ela não conseguisse, ela não ia voltar e não tem problema. Eu conto depois as coisas. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui a ata. Bom, aos 18 dias de maio de 2021, às 10 horas, via webconferência, reunida a comissão examinadora, designada pela portaria 19 da LV 2021, de 10 de maio de 2021, constituída pelos membros Luiz Henrique Blanquer e Keller, orientador, Pedro Faleiros Reis, membro titular, Thaís Fernandes, membro titular, e Tânia Regina Oliveira Ramos, suplente. Realizou-se em sessão pública a defesa, me perdi aqui, a defesa do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Maria Helena Felício Adriano, matrícula 1711760, a construção da feminilidade na Eneida de Virgílio. Após a acadêmica apresentar seu trabalho, procedeu-se à arguição e à avaliação feitas nos termos do regulamento do TCC. A comissão examinadora conferiu ao TCC a nota 10. Parabéns, Helena. A acadêmica deverá apresentar à chefia do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, cumpridas as formalidades, a versão final do TCC, em mídia digital, no prazo máximo de 30 dias, submetê-la ao repositório institucional da universidade, conforme o que está disposto na Resolução Normativa 126/19, bem como no manual do repositório institucional da Biblioteca Universitária. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, dela sendo lavrada a presente ata, que é assinada pelo orientador, pelos membros da banca e pela acadêmica. Florianópolis, 18 de maio de 2021. Parabéns, Helena. Parabéns. Queria agora só declarar mesmo assim que foi uma grande satisfação, né, ter orientado a Maria Helena. Foi uma grande felicidade que ela tenha me procurado para orientá-la. Eu fui professor substituto e comecei com Latim 1 com a Maria Helena, acho que Latim 2 também, né? Se não me engano. Latim 2 não, só o Latim 1. Mas a gente também fez literatura latina, né? Juntos. E eu falo a gente fez, parece que eu sou colega dela, né? Mas não deixa de ser também. Jovem. Né? E a Mariana também participou do nosso grupo de tradução, traduziu a Apocoloquintos do Sêneca conosco, participou de outros projetos, como aquela leitura pública que a gente fez, né? E também é membro ativo ali do nosso Centrum Investigationes Latinitatis também. Ou seja, a Maria Helena faz parte do nosso círculo aqui de investigadores da latinidade, digamos assim, e é muito, muito satisfatório que a gente tenha chegado até aqui com ela. E assim, eu falo por mim, né? Eu não sou tão especialista em literatura antiga clássica quanto o Pedro e a Thaís, porque no fim da minha formação eu me direcionei mais para a área de linguística, mas eu aceitei o desafio, né, com a Helena de fazer esse trabalho em cima da Eneida, e é um trabalho que ela tem total protagonismo, né? Então, talvez quando vocês falaram ali, acho que a Thaís falou, né, da questão da metodologia e das categorias de análise, né, da conciliação de teoria, isso talvez seja um pouco mão minha ali, né? Eu sou meio metódico, talvez até pelos métodos que eu já usei de pesquisa, mas de resto, assim, acho que o mérito é da Helena, né? A gente foi construindo junto esse trabalho. Então, Helena, parabéns, e mais uma vez foi uma satisfação poder compartilhar contigo essa trajetória. Se quiser
deixar Posso alguma só complementar rapidinho, Claro. Luiz? E apesar das adversidades pelas quais nós estamos passando, quero dizer, em nível, né, nacional, do desincentivo governamental para pesquisa, apesar disso, você tem tudo para ser uma ótima pesquisadora em nível de pós-graduação. Então, eu só queria deixar mais uma vez assim, né, repetir isso mesmo, né, com ênfase de fato, né, para que você pense, reflita na possibilidade de uma pós-graduação. Faço minhas as palavras do Pedro. Helena, se você quiser deixar algumas palavrinhas finais, fica à vontade. Queria agradecer novamente os professores por terem feito parte da minha banca, porque eu sabia que seriam contribuições que só viriam para agregar. E agradecer mais uma vez ao professor Luiz também, que no momento que a gente começou a estudar latim, no segundo ou terceiro semestre, que foi o primeiro contato foi com o professor, eu já sabia que era isso que eu ia querer fazer de TCC, já sabia que eu queria que o professor me orientasse, e fico muito feliz com a minha escolha. E agradecer a todo mundo que veio assistir a apresentação e me dar apoio. Realmente, foi um sucesso de público. Sucesso, A Helena é muito popular. E a gente fica muito feliz também, né, que tenha tido participação, assim. Acho que a gente estava falando sobre isso ontem, inclusive, né, Thaís? Que seria muito legal se os alunos do curso, enfim, né, participassem mais e aqui foi muito bom por isso também. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos e todas as participantes. Parabéns, Dona Neuza, pela filha. Parabéns, Maria Helena. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Maria Helena. Parabéns. Tchau.